Hello pessoas, começando mais um vlog, só que não é só mais um vlog, dessa vez é um vlog diferente. Vou levar vocês comigo para o congresso de atualização em pediatria do Centro-Oeste. É um congresso que está sendo promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria e vai ser em Brasília. Tô aqui esperando um Uber, vai eu e mais duas amigas minhas, a gente vai de ônibus. E, gente, eu tô muito ansiosa, eu tô muito animada. Eu arrumei as malas, assim, desde segunda-feira, hoje é quarta. Enfim, eu tava paranoica ontem com medo de esquecer alguma coisa. Tô muito animada, muito ansiosa. Ah, e essa é a primeira vez na vida que eu tô viajando pra um congresso. Os outros que eu participei eram todos por aqui mesmo, da faculdade. Então, assim, acho que essa é a minha ansiedade, sabe? Tipo, não ansiosa no sentido ruim, eu tô muito animada. Gente, estamos aqui esperando o ônibus. Júlia, Letícia. Gente, agora eu vou explicar pra vocês o contexto. Deixa eu arrumar aqui. O contexto desse congresso. Na verdade, a gente ganhou os ingressos para esse congresso porque teve um outro congresso em Goiânia que a Letícia foi para apresentar um trabalho que a gente escreveu, né? Que foi um relato de experiência sobre o projeto de amamentação que a gente participou no semestre passado lá no hospital. Era um projeto em que a gente ia nos leitos do alojamento conjunto, né, que é onde as mães ficam com os bebês ali depois do parto. A gente ia lá para orientar as mães sobre a amamentação. A gente passou 2 semestres desse projeto. A gente escreveu um relato de experiência, levou o relato de experiência para esse congresso de Goiânia. A gente se apresentou, ganhou o primeiro lugar. E aí a gente ganhou, o prêmio foi os ingressos para esse congresso de Brasília, né? Todos os autores do relato ganharam esse ingresso. Vão ser 3 dias de congresso, quinta, sexta e sábado. Hoje é quarta-feira, a gente está indo para Brasília agora de manhã. O ônibus está atrasado já faz mais de 1 hora, mas tudo bem. E é isso, gente. Estou muito animada, nós estamos muito animadas. Primeira vez que eu acho que eu vou no congresso de pediatria mesmo, sabe? Que é a área que eu tenho mais interesse, que eu pretendo seguir. É isso, vamos ver como é que vai ser. Chegamos em Brasília às 6 horas. Era pro ônibus ter saído 7h30, mas ele foi sair lá de Uberlândia 10 horas, atrasou muito. Então chegamos aqui em Brasília às 6 horas, pedindo Uber para ir pro Airbnb. A gente resolveu alugar Airbnb ao invés de hotel, porque fica bem mais barato, né? A gente achou um lugar muito bom. Tour pelo Airbnb, vamos lá, gente. Aqui a sala, misturado com sala de jantar, tudo pequenininho, bonitinho. A gente vai andando aqui, temos uma mini cozinha. Agora vamos ver o banheiro aqui. Essa pessoa aqui faz parte E o quarto, gente, isso daqui foi um achado, porque foi muito difícil encontrar uma hospedagem que tivesse 3 camas. Geralmente era tipo assim, 2 camas e um sofá-cama. E quando a gente achou esse daqui, a gente falou, não, vai ter que ser aqui mesmo, 3 caminhas. Eu achei isso aqui também muito útil, que é aquelas coisas de passar roupa, sabe? Aqueles passador de roupa que sai vapor e tal, eu não sei o nome disso, gente. Temos ar-condicionado. Enfim, um local muito bom. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, caso alguém queira vir aqui para Brasília, né, se hospedar. Pessoal, nós resolvemos vir aqui no Pontão Lago Sul para poder jantar. Aqui tem vários restaurantes, é um parque, é um lugar bem bonito. Tem um
lago também, um pier, que a gente tirou umas fotinhas ali. Geralmente o pessoal faz uns passeios de barco aqui. A gente comeu, nossa gente, aquele sanduíche estava muito bom. O que é aquilo? E agora as meninas estão querendo comer uma sobremesa. Vamos atrás de uma sobremesinha. Pessoal, Pontão Lago Sul é um local que eu recomendo vocês visitarem em Brasília, porque é um local muito bonito e tem muitos restaurantes bons. Só que assim, para vocês não cometerem o mesmo erro que nós cometemos, eu recomendo dar uma olhada antes nos cardápios de todos os restaurantes que existem no parque, porque a gente entrou nesse restaurante aí e, sendo somente universitários, não tínhamos condições de pagar. Então a gente teve que sair desse restaurante, procurar um outro. Encontramos esse restaurante aí que tinha um hambúrguer maravilhoso e era bem mais em conta. Nós, meninas, mulheres, que não conseguimos sair de casa sem tomar um café da manhã, estamos aqui garantindo o nosso sustento. Indo para o primeiro dia de congresso. Olha só como as meninas estão chiques. O meu look eu já mostrei pra vocês aí, né? Gente, eu estou muito animada. Vou mostrar pra vocês o local onde a gente ficou. Aqui é um prédio residencial, só que na parte de baixo é só comércio. E tipo, tem muita coisa interessante. Tem essa cafeteria aqui, que agora ela tá fechada, mas ela é uma gracinha por dentro. Vamos ver se depois eu vou ter a oportunidade de mostrar pra vocês. Aí tem bastante comércio, tem muita lavanderia. Pra lá tem sushi, pizzaria. Gente, isso aqui, esse Airbnb foi um achado. Quando a gente chegou, já tinha começado a primeira palestra, que era sobre infecções do trato urinário. A próxima foi sobre dificuldades alimentares e seletividade alimentar na pediatria, um assunto que particularmente eu gosto bastante. A próxima foi sobre artrites e artralgias. Foram apresentados vários casos clínicos, assim, com muito plot twist, casos nada óbvios, foi muito bom. Depois teve uma sessão de casos clínicos em pneumologia pediátrica, que foi muito legal. Foi feito numa dinâmica estilo raciocínio clínico, em que a plateia participava pelo aplicativo, votando no diagnóstico mais provável. Mas o teste do SCOC é muito tempo, muito espaço, porque alguns dias ou talvez semanas, né? Vendo que não e acha que está chiando por conta disso, mas isso a gente tem que lembrar que é só de secreção de via aérea superior mesmo. Lembrarem para não acharem que toda sibilância é broncoespasmo e que toda sibilância é asma, não é verdade, certo?
tanto as páginas de um modo diferente, até aquelas que não têm mais. Outro tema abordado no congresso foram as colestases genéticas e os diagnósticos diferenciais de icterícia. Independente da idade da criança, essa criança tem que ser... Um deles tem o seu transportador, para sair 30% herdadas, mas em torno de 50% são... Uma ativação do sistema nervoso. Quais são esses mediadores? O primeiro, os ácidos. E uma das palestras que eu mais gostei foi a sobre o sono, porque eu tenho bastante interesse nesse assunto. A pediatra, ela era especializada nessa área da medicina do sono e ela explicou muito sobre fisiologia e sobre os distúrbios do sono em cada faixa etária. Ainda vão lá no núcleo supraquiasmático e faz uma ressincronização. Na lactância é um período de mudanças dramáticas no padrão comportamental de sono e da sua estrutura. De acordo com a idade, do meu conhecimento para isso, e pode ser desafiador para eu, se eu deixar passar um diagnóstico, eu poderia ter começado um tratamento logo. Então, problemas de sono precoce na vida podem trazer repercussões negativas para a vida, para a saúde, em curto, médio e longo prazo. Então, sono, pilar para a vida saudável. Depois tivemos a sessão de infectologia pediátrica, em que foi abordadas as doenças reemergentes no Brasil e também as atualizações no calendário vacinal, algo que é muito, muito relevante na pediatria geral. Ceftriaxone e clindamicina. Depois, enfim, ela mudou para cefepime e vancomicina, que inicia com adenomegalia em febre e fica com diagnóstico de adenoma. E para finalizar o congresso, a gente teve uma simulação realística de emergências pediátricas. Então, monitorização, por favor, Camila, monitorização, eletrocontínuo, oximetria, pressão arterial. Luiz, por favor, um oxigênio, vamos usar uma máscara não reinalante com 15 litros por minuto. Então, o paciente está com uma frequência cardíaca de 160. Esse paciente está com uma frequência respiratória de 50, está saturando 84%, temperatura de 39 graus e capnografia de 30. Tem secreção, ele vomitou 2 vezes antes. Eu vou usar um aspirador de ponta rígida, é o ideal que a gente tenha não é na emergência. Bastante secreção. Saiu secreção. Alguma coisa? Esquerda? Não, o músculo vascular presente. Aqui? Presente. Aqui? Crépitos. Lembrar que a ventilação no paciente pediátrico ela é essencial, porque a hipóxia é a maior causa de parada cardíaca na criança. Finalizamos o primeiro dia de congresso. Gente, como é muita coisa para comentar, eu fui narrando aí para vocês, né? Mostrando as ceninhas e narrando um pouco do que estava acontecendo. Mas no geral, eu achei as palestras muito boas. As palestras que eu mais gostei foi uma de pneumologia pediátrica, o que me surpreendeu, porque eu não sou muito fã de pneumo, mas a palestra foi muito, muito boa, foi bem interativa, sabe, com casos clínicos, eu adorei. Outra que me surpreendeu também foi uma sobre anemia falciforme, porque assim, pra gente que já teve esse assunto na graduação, às vezes fica meio batido, não é um assunto muito do meu interesse, mas foi muito completa a palestra, eu achei bem interessante, pega bastante coisa assim que eu tinha esquecido, sabe? E atualizações também que eles trouxeram. A última também, a simulação de emergências, foi muito legal. Eu achei que a gente ia participar, disseram que ia ter oficina, mas no final nem teve. Fiquei um pouco chateada com isso. Mas a que eu mais gostei, gente, assim, eu fiquei muito apaixonada, foi quando a pediatra, médica do sono, ela era pediatra com especialização em medicina do sono e pneumologia, foi falar sobre o sono, né, o sono e seus desafios. E assim, esse assunto do sono já é um assunto que eu tenho muito interesse, já faz um tempo. E, gente, eu fiquei muito, muito apaixonada. E cada vez, assim, eu tô com mais tendência de querer seguir nessa área, sabe? Talvez fazer neuropediatria e uma especialização ali em medicina do sono, ou até ficar na pediatria geral mesmo, mas fazer alguma coisa nessa área, sabe? Porque, gente, eu fiquei muito apaixonada na palestra, eu adoro esse assunto. Mas assim, ao mesmo tempo, eu também fico me questionando se esse interesse pela medicina do sono não é só mais uma... Ai, daqui a pouco eu falo. Como eu mostrei pra vocês, o congresso aconteceu no Centro de Convenções da LBV, que fica do lado do Templo da Paz. E na propaganda do congresso tinha uma sugestão para fazer uma visita nesse templo,
Então eu e minhas amigas resolvemos conhecer. A gente não conhecia, eu só tinha ouvido falar mesmo. E lá dentro, além da parte religiosa, também tem muitas obras de arte, alguns objetos históricos. O que eu mais achei legal foi uma lojinha de cristais que tem muita coisa bonitinha para decoração. A gente voltou aqui pro prédio, eu acabei interrompendo o que eu tava falando. Mas eu tava falando o que mesmo? Ah, tá. Que talvez eu acho assim que... Eu não sei se essa minha tendência pra medicina do sono é algo do momento ou não. Porque eu já tive várias outras tendências que eu já dei uma abandonada, sabe? Tipo nutrologia. Enfim, veremos. Tem um caminho longo pela frente ainda. Agora a gente parou aqui na pizzaria. A gente tá pedindo uma pizza. A gente tá cansado, a gente resolveu não sair hoje. Não vamos turistar hoje. E... Gente, essa pizza tá muito atraente. Sério, esses comércios aqui nesse prédio foi um achado. Nossa, gente, quebrou um galho muito bom. O primeiro tema desse dia foi a amamentação. E dentro desse tema, uma questão que foi muito discutida são as indicações de frenectomia, que é aquela cirurgia que fazem quando o bebê nasce com a linguinha presa. O próximo tema foram as colestases, um tema que já foi discutido no primeiro dia, só que dessa vez com foco nos recém-nascidos. Então, colestase neonatal. A próxima palestra foi sobre diagnóstico diferencial entre síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, um tema que eu particularmente acho muito interessante porque eu gosto bastante da área da nefrologia. O próximo tema foi quando pensar em câncer. Foram trazidos vários exemplos e casos clínicos para alertar os pediatras gerais a diagnosticarem e saberem encaminhar quando suspeitarem de câncer. Depois do coffee break, eu e as minhas amigas demos uma pausa no congresso para ir turistar em Brasília. Uma pausa no congresso para poder turistar. E olha aqui, gente, eu trouxe o meu tênis para trocar, porque eu tava de salto, eu não ia aguentar ficar andando de salto por aqui. Trouxe dentro dessa malinha aqui, né, dessa bolsinha do congresso, e guardei meu salto aqui. Aí quando eu voltar pro congresso agora, eu tiro o tênis, guardo de novo e coloco o salto.
volta ao congresso, de volta com o salto. Vamos recompor o look. Quando voltamos para o congresso, era a hora da palestra sobre alergia alimentar. É um tema que eu acho bem interessante também. O próximo tema foi sobre síndrome de Down e depois uma palestra sobre meningomielocele. Esse é um tema que geralmente a gente vê na matéria de neurocirurgia na faculdade, mas no congresso de pediatria foi discutido de uma forma muito mais ampla, com todos os aspectos clínicos. Eu simplesmente amei essa palestra. O próximo tema foi ortopedia pediátrica, os principais achados ortopédicos nos recém-nascidos. Eu achei essa palestra muito boa, também é um tema que a gente teve na faculdade, mas no congresso ele foi destrinchado de uma forma muito mais completa. Nesse congresso também teve exposição de trabalhos científicos. Nós levamos 2 relatos de caso, um sobre ingestão de corpos estranhos e o outro sobre doença inflamatória intestinal. E não teve apresentação oral, foi somente a exposição dos trabalhos. Eu gostei bastante da palestra sobre acondroplasia, que é um tipo de nanismo. Nessa palestra eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia que existia tratamento para acondroplasia e eu também não fazia ideia de que para as crianças que têm nanismo a gente usa formas diferentes de fazer as medidas e também existem curvas de crescimento diferentes para essas crianças. Era uma parte da endocrinologia pediátrica que eu nunca parei para pensar que existia. Abrir a porta dentro de casa e fora de casa com todos os pacientes. É muito mais do que crescer. É alcançar. E para encerrar o segundo dia de congressos, teve uma sessão de casos clínicos focados na gastroenterologia pediátrica, sobre distúrbios do eixo intestino-cérebro, cólica, constipação e refluxo. Ocorre quando o refluxo está associado a sintomas. Segundo dia de congresso finalizado. Gente, as palestras de hoje foram muito boas. Eu acho assim que hoje teve mais palestras boas do que ontem. Ontem tiveram umas que eu gostei bastante, mas também tiveram outras que não foram lá essas coisas, sabe? Hoje, tipo assim, acho que todas praticamente foram muito boas. Tiveram muitos temas, assim, que eu até já conhecia um pouco, né, da faculdade, mas que aqui foram explorados, assim, ao máximo. Então, aprendi muita coisa nova. E uma coisa que eu percebi também sobre o coffee break daqui, eu percebi que todo dia, e a cada coffee break tem coisas diferentes, sabe? Como eu nunca tinha ido num congresso assim grande, só participei mais realmente lá da faculdade, os coffee breaks geralmente são a mesma coisa sempre. Aqui não, eles variam bastante o cardápio, cada hora tem um bolo, um salgadinho diferente, tudo muito gostoso. Como a gente saiu para poder turistar um pouquinho, né, no intervalo, a gente acabou perdendo 2 temas, que foi cuidados paliativos e o outro que era raquitismo hipofosfatêmico. Um tema assim super específico. Agora a gente vai daqui direto para algum restaurante. A gente ainda não decidiu onde a gente vai comer, mas vamos decidir agora. Último dia de congresso, com mala e tudo, vai ser do congresso direto para a rodoviária. Nesse dia, a primeira palestra foi sobre autismo e TDAH. Eu achei muito interessante a forma como a palestrante abordou esse assunto, porque ela destacou que várias das características que estão presentes nas pessoas neurodivergentes também podem estar presentes em pessoas normais, e isso não significa que todo mundo tenha um diagnóstico de autismo ou TDAH, e que para fazer esses diagnósticos existem critérios que devem ser muito bem definidos. O próximo tema foi a suplementação de vitaminas na puericultura, depois uma palestra sobre triagem neonatal, o
famoso teste do pezinho. Eu gostei bastante dessa palestra porque ela foi além daquilo que a gente costuma aprender na faculdade. A gente geralmente costuma só decorar quais são as doenças que são diagnosticadas por esse teste, mas eu nunca tinha aprendido sobre a grande chance de falso positivo. Então, geralmente, quando uma criança vem com uma doença diagnosticada no teste do pezinho, a gente tem que ir além e suspeitar dos fatores que podem levar a um falso positivo. Achei isso bem interessante. Depois tivemos uma palestra sobre o uso abusivo de telas, um tema que é extremamente relevante nos dias atuais. Gente, esse stand eu fiz questão de mostrar com bastante detalhes porque eu achei ele muito fofo. São recursos lúdicos para se usar em consultório, todos eles artesanais. Infelizmente, nada disso aí era brinde, era tudo para vender mesmo. O próximo tema foi obesidade e suas comorbidades associadas, como a dislipidemia, hipertensão, doenças cardiovasculares, complicações hepáticas, doenças que a gente acha que só acometem adultos, mas também estão presentes na pediatria. O próximo tema foi atopias, como por exemplo a dermatite atópica, a asma, rinite alérgica. O próximo tema foram as cardiopatias congênitas. Essa imagem aqui, se vocês verem, essa é a artéria pulmonar, que está mais em cima, e a coronária sai dessa artéria, né? Frequência respiratória alta. E depois uma sessão de urgências e emergências, abordando temas como anafilaxia, encefalites, sepse e choque séptico. Congresso quase finalizando, falta só mais uma palestra. Na verdade vai ter a premiação agora dos melhores temas, né? Na verdade agora vai ter uma premiação dos melhores trabalhos científicos. E aí depois a última apresentação sobre a adolescência, saúde mental na adolescência, depois acabou. E aí é ir para a rodoviária e voltar para Uberlândia. Esse congresso, ele teve vários pontos altos, mas eu acho assim, que se eu puder destacar um deles agora... Teremos agora a premiação do melhor tema livre do CAPECO. E para finalizar o congresso, teve uma sessão que eu achei muito interessante, mas infelizmente eu não consegui filmar porque meu celular estava carregando, que foi a sessão sobre a adolescência. Foram discutidos vários temas como saúde mental, cyberbullying, uso de telas na adolescência. Foi realmente assim uma palestra muito diferente que abriu os meus olhos para a área da herbiatria, que é aquela subespecialidade da pediatria que cuida especificamente dos adolescentes. Eles abordaram bastante também como fazer a consulta com o adolescente. A forma como você vai conversar com seu paciente adolescente é totalmente diferente da forma como você vai conversar com a criança para conquistar a confiança desse paciente. Considerações finais sobre o congresso, o que você achou, Letícia? Gente, foi maravilhoso, foram 3 dias de muito conhecimento, graças a Deus. E eu acho que o que ficou mais claro pra gente é a nossa universidade, que é muito boa. Muitos casos, né, Karina? A gente, quando estavam sendo discutidos, a gente lembrou que já tinha visto um paciente, já tinha estudado. Já tinha estudado, já tinha tido aula. E foi isso. Foi. Aí a gente vai agregando as coisas, fazendo os links. É bem legal. Assim, gente, a maioria das palestras foram muito boas. Algumas foram meio corridas, assim, sabe? Como acho que acontece em todo congresso. Gente, o coffee break tava muito bom. Eu acho que eu já até comentei aqui que eles trocavam sempre, sabe? As opções de comida. E, nossa, acho que de todos os eventos que eu fui, esse era o melhor coffee break que eu já... Sem contar, né? O cafezinho, o cappuccino na hora que quiser lá da Nestlé. Tava bom demais. Que mais? E sobre os brindes, eu vou mostrar pra vocês depois, quando eu chegar lá em Uberlândia, com calma, que tem várias coisinhas. Algumas semanas depois do congresso, cá estou eu para finalizar esse vlog.
Gente, eu já cheguei de viagem e já começou a loucura, assim, de final de semestre, estudar pra prova. Na verdade, eu ainda tô em época de prova, né? Eu tenho uma prova amanhã e outra na semana que vem. Mas eu resolvi tirar um tempinho pra finalizar esse vídeo. Eu tenho que mostrar pra vocês os brindes, porque não deu pra mostrar, né, enquanto eu tava lá em Brasília. Então eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Todos vieram nessa sacola aqui. Eu, inclusive, já tirei porque eu tava gravando pro Instagram também. E aí, gente, é muito melhor gravar aqui pro YouTube, porque pro Instagram é tudo rápido, ó, tá o brinde, aqui eu posso falar com calma, explicar. Ai, como eu adoro o YouTube, vamos lá. Alguns brindes, eu não sei porque eu peguei, só sei que eu peguei, e agora eu tenho que dar outro destino pra eles, porque não vai ter utilidade pra mim. E já tem outros que são bem úteis, eu vou começar então pelos brindes inúteis. Inclusive, quem me segue lá no Instagram já deve até ter visto esses brindes lá, mas enfim, se você não viu, fique à vontade para ver. O primeiro que eu vou mostrar, gente, é isso daqui. O que eu vou fazer com isso? Isso daqui é um suplemento alimentar para crianças de 3 a 10 anos com seletividade alimentar. Não tenho o que eu fazer com isso, porque na minha família não tem crianças com seletividade alimentar. Até tem crianças, mas nenhuma delas tem seletividade alimentar. E não é para qualquer criança também com seletividade alimentar que você recomenda isso. É só se você realmente perceber que a criança ela tá tendo um déficit nutricional que necessite de suplementação. Então, assim, é uma coisa muito específica. Todos esses brindes que não têm utilidade para mim, eu e as minhas amigas, a gente vai entregar no ambulatório de pediatria aqui do HC. A gente já conversou com os preceptores, eles vão saber o que fazer com essas coisas. Esse e os outros que eu vou mostrar agora. Aí você se pergunta, né? Nossa, mas se não tem utilidade nenhuma, pra que você pegou, né? Foi na empolgação. Na verdade, sim, gente. É porque eles vieram... Esse daqui e alguns outros veio junto numa sacola da Nestlé, né? E aí eu vi o povo pegando, não sei o que. Parecia ser interessante, fui lá e peguei. O segundo brinde é esse daqui, que é um probiótico para cólica. Tá escrito aqui que é para crianças de 0 meses a 3 anos, mas assim, na verdade a gente sabe que é mais comum em recém-nascidos e lactentes jovens, né? Mas assim, gente, não tem utilidade para mim. Eu fui pesquisar na internet, 100 conto um bichinho desse. Isso aqui é um baita brinde para quem ganhar, viu? Para quem tiver utilidade. Na minha família não tem crianças pequenas que tenham cólicas ainda, não conheço também. E é mais um dos brindes que a gente vai entregar pro ambulatório de pediatria. Esse daqui, gente, quando eu vi o pessoal pegando, eu falei, nossa, parece ser muito legal. Ele é bem grande, eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui, por isso eu vou filmar de outro ângulo. Isso daqui são curvas de crescimento. A gente usa muito na pediatria, nas consultas de rotina, né, pra poder acompanhar o crescimento das crianças. E aí, quando eu vi de longe, assim, eu achei que era tipo, sei lá, um material informativo sobre puericultura, sobre o crescimento infantil. Mas aí eu descobri que todas as folhas são a mesma coisa. São várias e várias curvas de crescimento, provavelmente para você ir usando uma folha, né, para cada paciente. Então, para mim, não é útil, pelo menos não por enquanto. Ia ficar aqui à toa, na minha prateleira. Então, a gente decidiu entregar para o ambulatório de pediatria também. Inclusive, eu acho que isso aqui tem uma grande utilidade no ambulatório de pediatria, porque os alunos do 4º período aqui na UFO, eles têm o OSCE, né, que é a prova prática. E eu fiquei sabendo que teve um OSCE que eles tiveram que imprimir essas curvas aqui para os alunos fazerem prova, que é a prova prática, né, o OSCE. Então, assim, né, já vamos entregar material pronto, acho que vai ser bem útil. Esse daqui, quando eu vi, eu fiquei tipo assim, meu Deus, vou pegar, que legal. Chegou o momento de montar o pratinho do lactente. Eu achei que era um livro um livro com informações sobre introdução alimentar, que é também um tema muito importante nas consultas de rotina da pediatria. Quando eu passar no estágio de pediatria no internato, vai ser legal, vai ser útil, mas não, gente, mais uma vez, folheando ele, eu descobri que todas as folhas são iguais, é a mesma coisa. É tipo um checklist com os alimentos para você colocar no pratinho do bebê. Então você vai destacando, eu acredito que você vai destacando essas folhas aqui e entregando para os pais a cada consulta, né? Uma folha para cada paciente e tudo mais.
Então, assim, pra mim também não é útil, porque eu não tenho consultório ainda. Não sou nem formada em medicina ainda. Eu não posso sair entregando material, nem se eu for, tipo, no estágio de pediatria lá no internato, né? Eu não posso sair entregando coisa assim que não é da instituição, né? Então, assim, não tem utilidade pra mim. Vou também, eu e as minhas amigas, a gente pegou isso aqui, a gente vai entregar para um ambulatório de pediatria. Eles devem ter uma utilidade boa pra isso. Agora vamos para aqueles brindes que são mais úteis, que eu achei legal e que eu vou ficar com eles pra mim. Tcharam! Isso daqui é uma historinha da Turma da Mônica sobre nanismo. Esse personagem aqui, ele é um anãozinho, né? Ele tem nanismo, mais especificamente acondroplasia, que é um tipo de nanismo, que foi um tema bastante discutido lá no congresso, né? Teve uma palestra sobre, inclusive eu não sabia que existia tratamento medicamentoso para acondroplasia, eu fiquei assim, achei bem interessante. E é isso, isso aqui vai ser útil pra mim, porque sim, gente, eu adoro historinhas infantis pra passar o tempo mesmo. Eu sempre gostei de Turma da Mônica desde quando eu era criança, então sim, em algum momento eu vou sentar e ler essa historinha aqui toda. Vai ser bom pra passar o tempo. O próximo são canetas, várias canetas. Essa daqui é da Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo. Essas outras aqui são de propaganda, né, de indústria farmacêutica, e esse outro aqui que eu não sei exatamente do que é. Essa daqui, gente, é uma história engraçada, porque tava lá o stand, né, dos patrocinadores, e eu cheguei lá e fiquei parada, né, esperando alguém vir falar comigo, explicar alguma coisa, ninguém explicou nada, aí o povo tava passando e só pegando as canetas, eu fui lá e peguei também. Geralmente é assim, né, nos congressos, você para lá nos stands, aí os patrocinadores chegam lá, fazendo propaganda, falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu te entrego um brinde. Esse não, esse só tava os brindes lá em cima da mesa e o povo tava pegando, então... Essa caneta aqui da Nestlé, ela veio junto com esse caderninho, inclusive tem a mesma logo aqui. E eu adoro esses caderninhos que não tem arame, gente. Esse daqui não tem pauta e vem até com marcador de página. E o que eu acho mais legal de algum desses caderninhos é isso aqui, ó. Que é esse elástico para colocar a caneta, que aí não perde. Fica juntinho e você pode abrir. É ótimo porque dá pra usar no hospital sem perder a caneta por aí, sabe? E por último, mas não menos importante, gente, isso daqui eu saí pegando todos que eu achei, todos, que são os guias da Sociedade Brasileira de Pediatria. Assim, obviamente a gente encontra esses guias em PDF na internet, mas assim, gente, brinde, né? Brinde é pra pegar, então eu peguei. Esses guias, gente, eles são muito completos, eles são muito bons pra estudar. Inclusive, quem é estudante de medicina, eu recomendo muito que quando você for estudar pediatria, procura na internet os guias oficiais da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque eles são muito completos, eles são didáticos, são bem organizados. Eu sempre uso os materiais oficiais da Sociedade para estudar pediatria, eu acho muito bom. Esse daqui é sobre pneumonia, inclusive ele tem tudo, né, sobre agentes etiológicos, o quadro clínico, como você vai fazer o diagnóstico, os exames de imagem, tem as tabelas com as condutas e os medicamentos. Eles são, assim, realmente muito, muito úteis. Esse tema de pneumonia, inclusive, eu já estudei ele por esse guia, só que foi em PDF, né? Eu já estudei ele uma vez para fazer uma apresentação na faculdade. Outro que eu peguei é esse daqui, de aleitamento materno e alergia alimentar. Esse aqui é de rinite alérgica, inclusive eu também já li ele em PDF. Não li ele completo na época que eu tive que estudar, mas ele é muito bom, ele tem mais páginas que os outros, inclusive eu acho que deve ser bem completo mesmo. Aqui o sumário tem bastante conteúdo. Esse daqui é sobre urticária. Esse aqui é um tema um pouco mais específico, né? Síndrome de enterocolite induzida por proteínas alimentares. Foi um tema que eles discutiram também lá no congresso. Esse também é bem completo, ele tem bastante página. Esse daqui é sobre coqueluche. Esse daqui é sobre cigarros eletrônicos. Talvez um tema mais relevante quando se fala de adolescentes, né? E o último, gente, ele tem um material um pouco diferente dos outros. Ele tem uma capa mais dura e tem bem mais páginas. Ele parece mais uma apostila do que um guia rápido. Esse daqui é sobre acondroplasia, que é aquele tema, né, que eu falei pra vocês, do nosso coleguinha aqui.
um tipo de nanismo. E esse daqui, ele é muito completo. Ele tem até interpretação de exames de imagem, né, que com as alterações que esses pacientes podem apresentar. Tem ultrassonografia. Esse daqui eu fiquei tipo, nossa, muito completo mesmo. É um tema também assim mais específico, não vai ser tão frequente, talvez mais para quem vai fazer endocrinologia pediátrica. Talvez eu faça, não sei, né, vai que... E é isso, esses foram os brindes, esses que eu mostrei por último, eu vou ficar com eles. E agora, finalizar o vídeo mesmo, gente, essa viagem, esse congresso foi incrível. Eu acho que eu falei pra vocês, né, no início do vídeo, que eu nunca tinha viajado para congresso, nunca tinha participado de um congresso fora aqui da faculdade. Na verdade, assim, eu participei de um evento de cardiologia que não foi na faculdade, foi no centro de convenções lá no Center Shopping. Mas assim, não é a mesma coisa, sabe? Porque era de cardiologia e eu não tenho interesse em cardiologia. Eu fui mais porque era um evento que uma amiga minha estava organizando e tudo mais. Ia ser bem legal, foi bem legal realmente. Mas não era um tema, não era um assunto do meu interesse. Já esse congresso de pediatria, gente, é completamente diferente quando você vai em algo que você realmente tem interesse. E assim, o legal da pediatria, né, assim como outras áreas mais abrangentes, é que tem de tudo. Então tinha tema de cardiologia, tinha tema de gastro, neurologia, endocrinologia, de tudo só que voltado para criança. Então assim, eram temas muito diversos, muitos assuntos diferentes. Eu acho que agregou muito em questão de conhecimento, até porque, contando que eu tô no 8º período já, né, o último semestre do ciclo clínico. Então, teoricamente, os principais assuntos das grandes áreas eu já estudei todos. Então, acho que foi realmente o time perfeito para ir num congresso, assim, pela primeira vez na faculdade, porque talvez se eu tivesse ido antes, quando eu estava no início da faculdade, não teria sido tão proveitoso. Eu lembro que toda palestra que apresentava, eu já tinha visto, assim, algum paciente com alguma coisa, ou já tinha uma certa noção do assunto. Então, meio que as informações a mais, as atualizações, elas vão agregando no conhecimento que você já tem. E até aqueles temas que são um pouco mais complexos, você não fica totalmente boiando, sabe? Porque você já tem uma maturidade acadêmica para entender os assuntos. Foi muito bom. Eu lembro até que nos primeiros dias, depois que eu voltei, eu ficava lembrando do congresso, lembrando da viagem, dava aquela felicidadezinha, tipo, nossa, foi muito bom, foi legal, saudades. Conheci Brasília, né? Eu nunca tinha ido em Brasília, visitei, né? Turistei um pouquinho, visitei uns pontos turísticos. E é isso, gente, eu poderia aqui comentar muito mais coisa, eu acho que não sei mais o que comentar, não sei se tá faltando alguma informação da viagem em si. Mas é isso, esse foi o primeiro congresso de muitos, eu espero que o primeiro de muitos. E eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.